E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque eu achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... O senhor estava presente? Não, não estava presente. Porque eu sei disso? Porque no dia seguinte de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. Me conta a reunião. Ele também se mostrou um pouco surpreso, porque ele falou, olha, ele só fez isso porque ele tem muito receio da Dilma. Sim. Porque ele nunca tratou de recursos comigo, mas dessa vez ele tratou de um pacote de coisas e um recurso muito alto, e ele pediu para eu tratar desse recurso com o Marcelo Odebrecht. Aí é que surge essa tal planilha. Para mim, pelo menos. Para o Marcelo ela pode existir há décadas, porque o Marcelo tinha lá seus controles. Alô Piracicaba, alô Brasil. As frases, as falas, os raciocínios de Antônio Palocci trouxeram uma nova revelação, dessa vez, na minha maneira de enxergar, definitiva, que comprovam a culpa do ex-presidente Lula em tudo aquilo que de fato ele é acusado. Não há mais o que se esperar para andar com os trabalhos da justiça contra o ex-presidente, envolvido até o pescoço num lamaçal que parece não ter fim. A fala de Palocci, agora chamado de vagabundo, de sem vergonha, de traidor, de Judas, a fala do Palocci nada mais é do que algo que a gente imaginava que, é claro, pudesse acontecer a qualquer momento. Aliás, todas as pessoas com um pouquinho de inteligência, vejam bem, com um pouco de raciocínio, todas as pessoas bem informadas, elas sabiam que em algum momento da história Palocci iria falar e a casa de Lula iria realmente ruir. Creio que não há mais dúvida alguma a respeito daquilo que se falava, daquilo que se questionava e daquilo que foi e é objeto de investigação. Talvez os militantes do partido, os chamados militontos, ainda acreditem. Aliás, muitos deles usando as redes sociais para dizer que tudo não passa de uma grande armação, que o Palocci está falando isso porque recebeu dinheiro, porque recebeu promessa de liberdade, ou porque está sendo coagido, porque está no cárcere e está sendo torturado. Vocês acham isso mesmo, é? Vocês acham isso mesmo? Pois é. É uma pena. O Brasil está vivendo um momento de passar a sua história limpo, de cuidar, de pavimentar uma estrada segura para o futuro. Mas nós temos que encerrar essa etapa. Nós temos que ver essas pessoas presas. Nós temos que ter a dignidade estampada em nossa cara com a certeza de que vale a pena ser brasileiro, vale a pena acreditar em uma nação justamente soberana e ética. Nós não estamos percebendo isso em todos os setores da sociedade brasileira. Até porque as opiniões se dividem, e isso é natural, porque de acordo com as preferências partidárias, com as questões ideológicas, com as questões voltadas aí para interesses próprios, as pessoas mudam as suas opiniões e muitas vezes acabam até sendo contraditórias. Eu queria dizer a você que está me assistindo, meu amigo, minha amiga, a você que me acompanha há muitos e muitos e muitos anos, há muitas décadas você me acompanha. Você sabe que teve um momento da minha história que eu acreditei nessa gente. Acreditei. Porém, percebi, antes de chegar nesse ponto, e esse é uma alegria que eu sinto, antes de chegar nesse ponto trágico, eu já havia percebido que as coisas não eram do jeito que a gente acreditava. Eu também fui usado, assim como você que acreditou. Muitas pessoas foram usadas, e só apoia e só está ao lado desses canalhas
aqueles que são ludibriados por uma situação inexistente de guerra, achando que são inimigos que estão fazendo isso, que isso é fruto de uma armadilha, de uma contaminação por interesses da extrema-direita. Nada disso. Ir contra Lula e contra o PT, pedir a prisão de Lula não é ser de direita, nem ser de esquerda, nem ser de centro, nem ser de lugar algum. É ser ético, é ser realmente responsável. É acreditar que é preciso punir para corrigir e para dar exemplo. O Brasil não pode continuar sendo esse grande paraíso onde os ladrões roubam, se afugentam aí em lugares às vezes paradisíacos e depois livremente começam a andar de aviãozinho pelo Brasil fazendo campanha para presidente da República querendo voltar ao poder. Não, nós não podemos aceitar e achar que isso é normal. É preciso confiar em uma nova postura, principalmente dos nossos eleitores e eleitoras. A gente vai ter uma grande oportunidade, inclusive em 2018, de começar a fazer essa higienização na política. Higienizar é preciso, não vamos reeleger ninguém em 2018. Estou com o movimento Vem Pra Rua que defende essa tese. É preciso renovar e colocar gente realmente que esteja disposta a arregaçar as mangas da camisa e lutar pelo Brasil. Muito trabalho tem pela frente, mas é preciso, como eu disse, encerrar essa etapa e não deixá-la influenciar o futuro. Para encerrar essa etapa de uma vez, é preciso punição, é preciso cadeia e é preciso, acima de tudo, identificar todas as pessoas que fazem parte desta grande quadrilha que acabou com a economia brasileira, que criou um desajuste enorme nesse país e que, mais uma vez, provoca o caos estampado em todo o território nacional. No ar, o nosso Néder especial. Daqui a pouco vamos falar mais de política ao lado do Ivan Galvão. Agora nós vamos passar para você um vídeo com os melhores momentos do evento que marcou os 50 anos do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Confira com a gente. É com imensa satisfação que neste momento estamos abrindo a sessão magna comemorativa aos 50 anos do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, o IHGP. E como não poderia ser diferente, esta solenidade ressalta e enaltece os 250 anos de Piracicaba. Cidade que nos deu berço, abrigo, desenvolvimento, trabalho, família, amor e ideal. Sim, senhoras e senhores, estamos todos aqui hoje em nome de um ideal. A preservação da história de uma cidade que foi e é, e sempre será, imprescindível para o crescimento científico, educacional, cultural, esportivo e tecnológico do Brasil. E ao longo da sua história, o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, fundado em 1º de agosto de 1967, sempre se manteve ativo em suas ações de valorização da memória da cidade. O IHGP é uma entidade movida pelo amor à cidade de Piracicaba e a preservação da sua história. É hoje o principal centro de documentação e memória do município e importante fonte de pesquisa para estudantes, jornalistas e historiadores.
é também uma ativa instituição cultural responsável pela edição de livros e uma revista anual, organização de cursos, palestras, apoio didático para escolas e professores, promovendo sempre a pesquisa e o conhecimento da história, da geografia e dos conceitos de Piracicaba. Autoridades presentes, senhoras e senhores, e homenageados da nossa noite. Ao completar 50 anos de existência, o IHGP tem hoje muitos motivos para festejar com todos. Nessas 5 décadas de existência, o IHGP viveu grandes momentos, dificuldades, mas também muitas alegrias. E, sem dúvida, a maior delas é hoje estarmos aqui reconhecidos por tantos segmentos da nossa sociedade. São 50 anos de trabalho voluntário, onde cada diretoria que passou por aqui deixou sua marca, um legado para a nossa história. Cada uma delas, dentro de suas possibilidades, foi ampliando o nosso rico acervo e que hoje podemos afirmar com orgulho já ultrapassou as nossas fronteiras. Temos hoje entre nossos associados brilhantes e competentes historiadores, pesquisadores, piracicabanos que não apenas pesquisam, mas também registram todas as transformações culturais, econômicas, urbanísticas, científicas que aqui vão ocorrendo nesses 250 anos de vida de nossa cidade. Nesse momento, o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, através da presidente Valdiza Caprânico, fará uma homenagem especial à Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, a CIP, na presença do presidente Paulo Roberto Checo. Nesse momento, será entregue pela Câmara de Vereadores de Piracicaba a moção número 72 de 2017, uma moção de aplausos pelos 50 anos do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Eu gostaria de aproveitar rapidamente e fazer uma homenagem também ao Instituto Histórico e Geográfico. Ao agradecer, essa singela homenagem que a gente recebe aqui, que essa especial homenagem, a gente percebe que a gente não fez muita coisa para receber essa homenagem. Eu não sou como o Cecílio Dias Neto, que é um monstro da história de Piracicaba e que fez muito e realmente merece uma homenagem desse tipo. Mas como eu sou filhote do Diário, filhote do Cecílio Dias Neto, eu acho que agora eu vou ter que cumprir a minha missão, né, Adolfo? Daqui para frente, fazer por merecer essa homenagem que nós estamos recebendo. Mas eu gostaria de prestar uma homenagem ao Instituto Histórico e Geográfico, em nome do Senado da República Italiana, instituição que eu represento, representando a comunidade italiana, quer dizer, eu represento aqui, mas representando a comunidade italiana de toda a América do Sul, lá no Parlamento de Roma. Então eu gostaria de oferecer essa pequena, singela homenagem.
Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encanto, ninguém compreende a grande dor que sente um filho ausente a suspirar por ti. Várias sorte, prefiro a morte junto de ti. Os horizontes, o céu e os montes, Piracicaba que eu adoro. Olha, eu estou aqui ao lado do jornalista Ivan Galvão. Vamos conversar sobre os assuntos do Brasil e falar sobre tendências, situações constrangedoras e principalmente denúncias, crise, enfim, tudo que está na pauta do cenário político e social e também econômico do Brasil. Ivan, prazer mais uma vez tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Néder, boa noite aos telespectadores. É uma alegria estar aqui com você. Com todas as coisas que acontecem no Brasil nesses últimos dias, as últimas semanas, mas vamos ver aí o que a gente pode esclarecer aos nossos telespectadores, né? Vamos tentar. Ivan, uma coisa que chama a atenção, a gente está vendo aí essa crise toda, as denúncias, a corrupção que parece que não tem fim, e tem um detalhe que o povo brasileiro talvez não tenha percebido, tem um prazo para que haja uma reforma política que seja válida para as eleições de 2018. Esse prazo é o final desse mês aqui de setembro. Com certeza. Será que sai alguma coisa? Olha, é muito difícil acontecer isso, por conta de interesses de partidos, interesses individuais. Os partidos no Brasil, eles chamam de partidos nanicos, que são verdadeiros balcão de negócio, não é? Hoje no Brasil fazer partido virou um grande negócio e bom negócio. Por quê? Primeiro que você tem direito a dinheiro público, que dinheiro público é sempre certo, não é? Essa coisa de fundo partidário, essas coisas todas. Depois tem o tal de tempo de televisão, que é uma moeda valiosíssima em período eleitoral. Então ninguém quer esses partidos pequenos que estão agrupados naquilo que chamam de centrão, não querem contribuir para a mudança, porque a legislação atual ela favorece a criação de partidos. Tanto é que são 35 e já vem o 36, o 36º aí, que é um partido agora chamado União Favela Brasil, coisa do tipo. Então tem uma proposta interessante do ponto de vista de debate, inclusão, etc. e tal. Mas é mais um partido, né? Eu penso que vai ser mais um partido. Então, esses partidos não interessam porque são políticos profissionais que vivem disso e não querem abrir mão desse grande negócio, que é um bom negócio, né? É um bom negócio. Infelizmente, as pessoas usam essa estrutura da democracia para fazer coisas realmente ilícitas, né? Usam para o mal, o que deveria ser uma coisa feita para o bem apenas, porque o Brasil tem a democracia à tona, a gente tem aí a vontade de fazer um partido, é claro que dá um trabalho danado, mas você tem essa liberdade aqui de fazer as coisas acontecerem no nosso país. Infelizmente, você falou tudo, a pessoa cria uma sigla com uma ideologia duvidosa, com pessoas de caráter duvidoso, e chega no período eleitoral, acabam negociando, fazendo composições, mas me parece que as coligações agora, pelo menos no quesito das eleições proporcionais, parece que elas vão dar um tempo, ou isso não vai passar também? Olha, existe uma possibilidade, porque alguma coisa tem que acontecer, não é? Alguma coisa tem que acontecer, porque eu tenho estudado esse tema, reforma política,
E eu acabei descobrindo que isso vem desde do tempo do Império. Essas reformas vão se acumulando. Depois, agora mais recentemente, agora já na época contemporânea, desde a década de 80 se fala em reforma política. E já fizeram várias comissões, várias propostas, e acaba sempre esbarrando no mesmo problema. Qual é o problema? É exatamente o que nós falamos. Os partidos não têm interesse que se faça uma reforma, porque qual é a pergunta? Tudo quanto é tipo de reforma, Alexandre, você vai mexer com algo, vai mudar, e implica mudança, e alguém toma prejuízo nesse período de adequação, pelo menos. Então, reforma política. Os parlamentares, eles fazem a seguinte pergunta: vai mudar o sistema e vai me favorecer? Se não for, eu fico no sistema que me elegeu, que eu consegui me eleger. Então, você fica, por exemplo, reforma é complicado. Reforma da Previdência é complicado, reforma trabalhista. Por quê? Porque de antemão, se pressupõe que você vai mexer nos meus interesses. Então, quando você vai falar de reforma, por exemplo, de Previdência, é um problema. Por quê? O militar não pode... Eu concordo que tem que fazer, todo mundo concorda, mas o meu caso é diferente do seu, porque então, ninguém quer abrir mão dos seus direitos. Aí fica complicado você fazer reforma, qualquer uma reforma, né? 2018 está em cima do laço já para se fazer. Talvez eles façam para 2020, para as eleições municipais. Daí vai passar para um outro congresso, né? Que a gente corre o risco, não. A gente torce para que haja uma bênção divina de renovação na Câmara, nas eleições do ano que vem. Aí nós vamos ter um outro congresso com novos deputados, senadores, que podem fazer algo melhor a partir de 2020. Ou corremos o risco de ser pior ainda mais, Ivan? Eu me lembro de uma frase do saudoso Ulisses Guimarães. Num grupo de jornalistas, e alguém disse para ele: mas esse congresso, doutor, está muito ruim. E ele disse assim: você vai ver o próximo. Porque eu entendo o seguinte, Alexandre, e aí as coisas mostram, não é? É o seguinte, todo esse processo que a gente imagina, que inova, acabam inovando nomes com os mesmos vícios. Não é um problema de homens, é um problema de sistema. É um problema que, da forma que está, as regras do jogo, elas favorecem exatamente a continuidade desse sistema, que é um sistema... que as oligarquias, né, são donas dos partidos, os partidos têm dono, você pode nominar o partido PSD do Kassab, o PMDB, que é essa confusão toda aí, porque essa cúpula do PMDB se transformou o partido as regionais em satrapias, né? Não tem mais, eles têm um comando em Brasília e tudo tem que seguir aquilo que eles querem que faça. Então eu imagino que você, num sistema desse, que favorece as falcatruas, favorece as oligarquias, favorece os donos de partido, é que tem que mudar. Não é um problema no país você ter muitos partidos. Isso é salutar para a democracia. O problema é você permitir que qualquer partido tenha os mesmos direitos. Isso que é a grande aberração. Por exemplo, você faz um partido que tem 10 elementos, você elege um deputado, vai na Câmara, aí tem direito à liderança de bancada, todas aquelas mordomias, né? Gabinete maior. Dois parlamentares já dá o direito, né? De ter liderança, líder de bancada, etc. e tal, que não é nenhuma bancada significativa. Mas você pode ter os partidos, mas fazer com que a participação para que ele tenha essas benesses, os direitos, tem que ter representação na sociedade, tem que ter votos. O problema é que não existe isso, porque existe uma grande negociação, essas coligações que se fazem, que estão tentando proibir, é uma coisa que seria interessante, que você já diminuiria o número de tantos partidos, né? Porque aí tem uns que não têm voto, vão sair fora. Agora, é importante que a sociedade saiba que tem que ter partido, que não é um problema você ter bastante partido. O problema é você ter uma regra que todo mundo pode ser igual. No debate, na participação do fundo partidário, que isso é um absurdo, né? Agora o resto tem que ir tocando pela democracia.
E uma das coisas que foram muito destacadas naquele depoimento do Antônio Palocci ao juiz Sérgio Moro foi justamente quando ele disse que o ex-presidente Lula quis acelerar as chamadas demandas partidárias, né? Que era o dinheiro que era fruto da propina da Petrobras, que iria para os partidos, enfim. Mais partidos que davam sustentação ao então governo eram beneficiados por esse ato ilícito e por esse dinheiro sujo. Esse é um outro ponto também que teria que ter uma amarração melhor, né, para que não pudesse continuar acontecendo. Se é que é possível, né? Olha, Alexandre, a questão da corrupção, muitas pessoas se enganam ao dizer que, olha, se você privatizar as empresas, acabamos com a corrupção. Não, não se acaba com corrupção em lugar nenhum do mundo. A corrupção é sempre uma possibilidade do ser humano, uma possibilidade humana. A questão é que nós não estamos, eu já disse isso, nós não estamos procurando monges beneditinos para assumir os cargos da República. Mas no mínimo se espera que seja decente, sem processos, sem condenações, etc. e tal. Agora, essa coisa da corrupção, dessas quadrilhas que tomaram o poder de assalto, e a gente fica sabendo, hoje mesmo eu estava acompanhando uma reportagem, quer dizer, ficamos assim, fica-se estarrecido diante de tanta corrupção no país, de forma violenta, organizada. O crime organizado, ele começa exatamente na capital federal. Se montaram verdadeiras quadrilhas dentro dos partidos, aí inclui PT, PMDB, PP e os asseclas, aqueles que o cercam, né, que ficam lá tentando tirar vantagem, né, levar dinheiro, é sempre o dinheiro. Então, eu acho que para se combater a corrupção, a gente deve fazer com que a sociedade participe mais. Porque democracia não é você votar. Democracia não é você escolher, não é simplesmente... Não se pode reduzir a democracia à eleição somente, não é? Se você perguntar no ponto de ônibus, e até em alguns corredores de universidade, se você perguntar sobre política, a pessoa vai dizer assim, a administração da coisa pública é eleição. Quando, na verdade, não é só isso. Política é uma outra coisa que faz aí as relações sociais, né? Que coordena tudo isso. Então, ficar pensando que a gente vai combater a corrupção diminuindo o número de partidos, não vai, você vai combater, mas ela vai continuar existindo. A gente tem que participar, a sociedade tem que estar atenta, tem que estar participando para evitar a corrupção, mas não para se combater com seriedade, para se combater a corrupção de forma incisiva, mas não acaba, se combate, porque esse combate é permanente, é igual cortar a unha, igual unha, você tem que ficar cortando direto, porque senão ela cresce. Então cresce. Ô Ivan, uma coisa que está na mente de todo brasileiro é o caso envolvendo o ex-ministro Gedel Vieira Lima. O Gedel foi ministro do Lula, da Dilma e do Temer. E a gente fica imaginando o seguinte: qual seria o critério para colocar um bandido desse como ministro de Estado do Brasil? Qual que é o critério que se usa? Porque, veja só, alguém que junta 51 milhões de reais, dinheiro sujo, dinheiro ilícito, claro, 51 milhões de reais em notas, em dinheiro vivo, é uma pessoa muito poderosa do ponto de vista de máfia. É um cara que tem os chamados tentáculos mafiosos muito grandes. Não dá para imaginar até onde vai esse poder, essa liderança criminosa do Gedel, que na verdade é apenas um braço de toda uma engrenagem corrupta, visto que o senhor Eduardo Cunha, que está preso, teria mantido uma vasta relação com ele de recursos, de situações espúrias, enfim. Gedel era homem e sempre foi homem forte do grupo do Eduardo Cunha. Aliás, o grupo do Eduardo Cunha tem até presidente da República, né? Quer dizer, é uma situação que realmente a gente percebe que nós temos hoje na política pessoas talvez
mais ou tão perigosas quanto esses criminosos que saem aí matando a sangue frio, fazendo as maiores atrocidades. A gente chega e fala, nossa, tá perigoso sair na rua, sim, mas está perigoso também você ter esses caras soltos aí fazendo campanha. Imagine o povo lá da Bahia como não está assustado com essas revelações todas a respeito do pai Gedel, porque o Gedel em algumas áreas lá das periferias do estado da Bahia era considerado como um pai, como um protetor, e eis o que agora foi revelado. Olha, o Gedel não surpreende ninguém, né? Ele é um ladrão profissional. Ele já está envolvido na máfia dos anões do orçamento. Nunca parou. O Gedel nunca parou de fazer falcatruas. Ele nunca desistiu. É um político temperamental, mas estava ocupando... era o presidente regional do PMDB da Bahia. E o secretário-geral do PMDB nacional. Quer dizer, uma coisa absurda. Ou seja, ele é do núcleo duro desse grupo que está assaltando o Brasil, os cofres brasileiros, que é aí cujo o fâmulo é o presidente Temer, não é? Agora, essas coisas que nós estamos vendo acontecer, a Polícia Federal, que está tendo aí uma atitude republicana, trabalhando muito junto ao Ministério Público, o Ministério Público também, e aí sofre esses ataques desses corruptos profissionais que estão há anos dilapidando o patrimônio brasileiro, disfarçados de políticos, não é? Disfarçados de partidos que são organizações criminosas. Então, o que a gente fica olhando e observando é que, independentemente de quem seja, de qual partido, a estratégia é sempre a mesma, né? De defesa é desqualificar, é mentir sobre... Todo mundo agora virou mentiroso, o Janot é mentiroso, o delator é mentiroso, é a mesma coisa do Lula, quer dizer, o Palocci, todo mundo sabe que o Palocci é cama e mesa, né? Diferente do Vacari, por exemplo. É diferente. O Vacari era presidente do PT. O Palocci era do núcleo duro do governo, ou seja, tomava as decisões, quiçá sugeria até decisões ao presidente. E aí, o que ele está falando é a palavra de quem viveu. Agora, o que faz o ex-presidente Lula? Desmente, desqualifica. O presidente Temer faz a mesma coisa. Então, esse é um comportamento de criminosos. A gente está acostumado a ver o criminoso comum, que ele tem menos conhecimento do que se pressupõe esses grandões que estão sendo pegos. Só que quando ele chega também com algum tempo de cadeia no crime, ele fica igual. Aí ele nega tudo, eu não sei, eu não vi, não era meu. Então, essas coisas é a forma de criminosos agirem mesmo, né? De querer desqualificar. Então, eu estou acompanhando isso e até com uma certa tristeza, para te dizer a verdade, né? Porque, quanto brasileiro, não é bom a gente ser exposto dessa maneira, né? Um presidente ladrão, outro ex-presidente ladrão, enfim... E é muito triste quando a gente percebe que algumas comparações passam a ser feitas com a questão do militarismo. Rodou essa semana no WhatsApp e eu vejo isso e eu fico enojado, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque um lado deu problema que o outro lado era perfeito. Não era. O outro lado era ilegítimo, era uma ditadura. O Brasil viveu uma ditadura real. Embora o Jair Bolsonaro e outros malucos queiram mudar a história do Brasil, nós vivemos sim uma ditadura terrível por mais de 20 anos. E as pessoas estão aí dizendo que mas no governo dos militares não tinha corrupção, morreram todos pobres, essa é a história que estão contando aí, que morreram todos pobres. E isso é para enfraquecer o sistema democrático brasileiro. Eu acho que nós temos que aprimorar a nossa democracia fazendo, primeiramente, com que os envolvidos em atos ilícitos paguem por eles, sejam presos. O que está faltando no Brasil, na verdade, na minha opinião, Ivan, não sei o que você poderia pensar sobre isso, mas eu acho que está faltando cadeia. Porque se nós tivermos uma punição para essas pessoas, a gente vai começar a dar uma outra
graduação moral para o que está acontecendo no país. Tem que ter punição. Hoje a gente voltou àquela história de que somente os pobres são presos. E não é assim. A gente tem que mostrar que os ricos, abastados, políticos corruptos, eles não têm que ficar fazendo campanha para presidente aí por aí, fingindo que nada está acontecendo. Eles têm que ser presos também. Eu acho que a prisão é uma consequência de um processo, né? Eu entendo, eu fico muito tranquilo em relação a isso, porque eu tenho não tenho um desejo, mas convicção, não é, de que a nossa democracia é o melhor caminho. E para que a democracia a gente consiga consolidar, fazer a nossa democracia uma democracia forte, nós temos que primeiro participar e também aprimorar as leis. Agora, o processo o que está acontecendo, que muita gente reclama, na verdade nós não punimos ninguém ainda. Na verdade não tem ninguém preso, alguns estão condenados, outros estão com prisão sem julgamento, prisão preventiva, né? Isso me incomoda um pouco, porque quando você vê que acontece com os ricos, com os pobres já acontece há muito tempo, e tem gente que está há 5 anos em presídio sem julgamento, sem o Estado oferecer nenhuma denúncia. Exatamente. Não é? Então isso funciona contra o Estado de Direito. Agora, eu entendo que todos os acusados, todos aqueles que forem acusados, deverão ter o direito de ampla defesa. E aí, se condenados à prisão, né? Porque quando a gente fala muito da prisão, a gente tem que prestar atenção de como funciona o processo democrático, o Estado de Direito, porque não adianta eu imaginar que eu quero, por exemplo, que o Lula vá preso, não, tem que ir tal, com uma carga de ódio. Eu acho que ele deve ser julgado e o julgamento é que diz, o juiz é que diz. Por exemplo, o juiz Sérgio Moro o condenou a 9 anos de prisão. Então, mas foi um processo como? Ele foi ouvido, teve testemunhas, direito de se defender, tem um advogado que acompanha. Então, acho que esse é o processo. Está condenado, está condenado. Tem um recurso de segunda instância, tem um recurso de segunda instância. E aí, se condenado de segunda instância, já vai começar a cumprir pena. Porque é assim que determinou o Supremo Tribunal Federal. Começa a cumprir a pena se for condenado já em segunda instância. Então eu acho que é o caminho democrático, né? Porque, é claro, a gente entende a indignação do povo. Porque imagine um trabalhador ganhando R$1.200, R$980, que sai todos os dias de casa e vai enfrentando chuva, sol, frio, a falta de uma alimentação adequada muitas vezes, trabalha em excesso, mora longe do trabalho. Aí ele vê acontecendo essas coisas, né? Não dá para se fazer a conta, porque já passa, me parece, de trilhões, de 1 trilhão, essa coisa de dinheiro desviado, dinheiro roubado do povo brasileiro que paga seus impostos honestamente, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, essa desigualdade toda que se vê, e qual o exemplo que as nossas elites passam para o povo, né? Eu acho que essa nossa herança ibérica, embora já foi mais de 200 anos que a gente se libertou disso, mas veja bem, a gente não consegue esse vício de oficina que o Brasil feito de cima para baixo. Nós estamos caminhando para construir essa nação, né? E aí agora houve o quê? Uma divisão, que eu reputo a culpa entre PT e PSDB, dividir o país, e nós não temos uma liderança atualmente que unifique novamente. Então você fica aí, quando você conversa com um, xinga o cara que está de vermelho, o de vermelho xinga o que está de azul, e nenhum dos dois tem nenhuma proposta, porque os adeptos do Lula acham que o Lula é inocente, que ele está sendo perseguido, etc. e tal, cujos argumentos do Palocci o derrubam, essa tese, mas ainda não tem um líder que unifique o país no sentido de chamar os dois lados e dizer, olha, vamos ter responsabilidade com a nação, responsabilidade com o nosso povo, responsabilidade com o nosso país e vamos tirar o país da crise. Não, querem só o poder para essas coisas que nós estamos vendo aí, para essas bandalheiras, como dizem popularmente, né? Verdade. E quando eu falei a questão da prisão, é porque, evidentemente, que nós estamos caminhando para uma situação que daqui a pouco, provavelmente,
a gente não vai ter outra sentença senão a da culpabilidade, inclusive no caso do ex-presidente da República. Não é só ele, claro. Tem senador que precisa ser investigado e tem que pagar se houver realmente uma oficialização de seus crimes. Tem deputado, tem governador, tem um monte de gente, né? É que a situação do ex-presidente chama muito atenção pelas últimas evidências que foram colocadas, que a questão do Palocci acabou realmente reforçando. Imagine só, você falou uma coisa agora há pouco, Ivan, muito sensata, né? Quando você relata a importância do Palocci dentro de toda aquela estrutura do Lula e do próprio PT. Não é alguém fora do baralho, é alguém com uma capacidade de conhecimento e de participação histórica muito forte e que abriu a boca de uma maneira decisiva. E é muito triste o ex-presidente desqualificar aquilo que foi falado. Na verdade, o ex-presidente ele tem problemas seríssimos. Eu já disse isso e vou repetir. Eu fico prestando atenção como que um presidente ele expõe assim com muita candidez, né, com muita clareza a ignorância dele, né, a sua própria ignorância. Então fala coisas absurdas, desconexas às vezes, em relação, porque o cerco vai se fechando em torno do ex-presidente Lula. Não tem assim, são acusações que estão conseguindo mostrar provas. Pessoas que viram, Palocci, por exemplo, não é uma pessoa que pode ser desqualificada como qualquer um, como o presidente Lula imagina, o ex-presidente Lula imagina. Não tem como. Você, veja bem, o Palocci é um médico, formado em medicina, é um político, né? E o ex-presidente Lula o convidou para ser ministro da Fazenda pelas qualidades que ele viu em Palocci, um sujeito frio, calculista e que dava para ser, por isso ele o escolheu para ser ministro da Fazenda, um dos cargos de maior importância na República Brasileira, no governo do Brasil ou em qualquer outro governo. Então o ministro da Fazenda, ele é do núcleo duro do governo. Por exemplo, não dá para se acreditar que o Temer está fazendo o Brasil funcionar, porque nós estamos vendo exatamente o contrário. Mas a economia começa a se descolar melhor, da crise política, porque tem uma equipe autônoma que está tocando. Comandada pelo Henrique Meirelles. Pelo Henrique Meirelles, e não pelo presidente Temer. Porque não é isso que ele está tirando os proveitos, obviamente. Faz os discursos a cada 0,1% que dá uma diferença. Um emprego que se arruma, ele já vai fazer pronunciamento. Agora, na verdade, a gente sabe que a economia ela anda sozinha e fica mal sozinha, levanta sozinha. Mas acho que o Brasil é muito forte, muito grande. E essa não é a pior crise, com certeza, e nós vamos sair dessa como saímos de outras, né? Agora, evidentemente, essa tem esse componente que pela primeira vez nós estamos vendo um presidente no exercício do cargo ser acusado pela Procuradoria-Geral da República e um ex-presidente condenado, né, a 9 anos de prisão. Na primeira questão. No primeiro processo. Agora, haver outros processos. Então vai se fechando o ciclo. Nós vamos ter aí uma quantidade de anos enorme. Exatamente. Aí vai ficando apavorado, vai colocando a culpa em outros e tal, que é uma coisa da defesa do ser humano. Mas eu estou vendo isso com bastante apreensão. Eu vi aquelas manifestações pró-Lula que passaram em várias emissoras, saíram também na internet, fotos, imagens. Eu até levantei essa questão na rádio, no nosso programa na Educadora, com relação à situação de quem vai a 1h30 da tarde numa cidade para poder, nessa situação de tanta falta de emprego, de tanta correria no dia a dia, a pessoa vai lá, se veste de vermelho e vai bater palma para o ex-presidente Lula. É uma situação de muita coragem, de alguém também que está realmente muito convicto, né? E me parece que hoje já saíram aí algumas revelações que, mais uma vez, é aquela militância que a gente sabe como funciona, a militância aditivada que vai lá, que faz a sua manifestação,
não é o povo comum, não é uma coisa natural, Ivan. Por mais que a gente queira falar que isso faz parte do jogo, não é natural, não é um apoio natural, espontâneo, né? A própria liderança, o próprio comando do PT Nacional dizia, olha, nossa meta é organizar a ida de 4.000 pessoas para frente ali da sede da Polícia Federal em Curitiba. E no fim, segundo a PM, tinha 2.000, os organizadores da manifestação, que são do PT, falaram em 7.000. 2.000, 7.000, não é essa a questão. O que a gente realmente comenta é o fato das pessoas estarem lá. Isso me faz lembrar alguns fatos da história de alguns líderes que passaram pelo mundo aí, que fizeram... tiveram seus momentos de acerto e depois quiseram se perpetuar através dessa situação de se tornar mitos, santos intocáveis, que podiam fazer tudo, estavam acima do bem e do mal. É o caso, por exemplo, desse déspota, esse cidadão que está à frente da Síria, o Bashar al-Assad. Mesma coisa, né? Aí você pega antigamente o Saddam Hussein, você pega o Gaddafi na Líbia, você pega outros ditadores que tiveram por aí. Não vou falar de outros nomes aí, que pode até parecer exagero, mas eu acho que o mecanismo de raciocínio, o mecanismo que eu diria até que é meio patológico, é meio assim, não é? Não, o cara chega e fala, eu sou a verdade, eu sou a certeza, eu sou o bem e eu sou o mal quando eu quero, quando o bem me convém, porque eu sou aquele que pode tudo. Não é isso, não é uma forma que o cara acaba expressando um poder supremo e é aí que começa a loucura e é aí que caem os governos. Olha, eu entendo o seguinte, você falou aí da Síria, da Líbia, no norte da África, o Iraque. Existe uma coisa que é diferente, né? Que não dá para se comparar na nossa visão ocidentalizada com uma democracia. Até porque você precisa considerar fatores culturais, antropológicos daquele local, né? E como os países do Oriente Médio, na maioria são países tribais, fica muito complicado. Por exemplo, a guerra na Síria. Qual é um grande problema? A tribo do Bashar al-Assad é a maior tribo da Síria. E o pai dele, que era general do exército, que conseguiu o poder através de um golpe, era da tribo maior, e aí essa tribo maior toma o poder e fica com todo o poder, fica absoluto. Ou seja, ou você aplica a força para continuar no governo, porque por que a sua tribo e não a minha, né? E aí começam essas guerras de tribo. Então, quando se chama, por exemplo, um governante do Oriente Médio, qualquer um, de ditador, não cabe, não dá para se comparar com Maduro, por exemplo. Não é a mesma comparação, porque o povo é uma outra cultura, é uma outra visão de ver governante, é de uma outra maneira, por exemplo, nós montamos o nosso raciocínio de forma greco-romana, mas no Oriente Médio não é assim, é uma outra visão de mundo. Sim, mas se pegar a essência do raciocínio de quem tem vocação para ser totalitário. Sim. Esse DNA. Se você puser, por exemplo, o Maduro com o poder do Saddam lá na Síria, a gente vai ter um cara que talvez seja até mais do que o Saddam está sendo lá, de perverso. O Assad, né? Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad. Eu acho que assim, eu entendo que realmente é uma coisa diferente. Eu acho que é um ditador sanguinário, porque é a minha visão que eu tenho, sim, né? Sim. Agora, você tem também, lá na Síria não tem santo. Na guerra da Síria não tem santo. A complicação ficou porque os Estados Unidos demoraram muito para poder assumir um papel naquela guerra. Quando era para entrar, não entrou, depois aí virou o quê? Aí você tem a Al-Qaeda, aí dali saiu o Estado Islâmico, o Daesh, você tem uma série, você tem o Hamas, que está, sabe? Então, pensa-se, se tirar o Assad, sobe quem? Um pior que ele. Então, para a questão geopolítica do mundo, a Rússia apoia, por exemplo, o Assad. E ficou uma guerra meio que mundial ali. As grandes potências estão ali no território, né? Então, eu penso que
é um pouco diferente. Agora, o ditador, a tendência da ditadura, todos nós temos, né? Você só vai conhecer o cara se você der o poder para ele. A né? democracia é a opção de todo, é a segunda opção de todos nós, né? A gente só faz democracia porque não tem outro jeito. Agora, eu ainda fico com a frase do Winston Churchill. A democracia, apesar das suas imperfeições, é a melhor maneira dos homens se governarem. Não há dúvida. Então, a gente no Brasil, nós temos que procurar a participação da sociedade nos grandes temas nacionais. O Brasil ele tem um problema muito sério. Você tem 54 milhões, ou melhor, 54% da população que é negros e mestiços, que estão aí isolados desse desenvolvimento, da participação do crescimento econômico, do desenvolvimento nacional. Então, isso tudo são coisas que precisam serem discutidas. E, honestamente, sem ilusões, o Brasil tem que começar a caminhar no sentido de resolver os seus problemas internos, né? Que não são problemas conjunturais, são problemas estruturais, e isso é complicado. Tem gente que vai falar que a gente comentou aqui que o Lula é sanguinário. Não é que a gente falou que o Lula, apesar do Palocci ter falado lá do pacto de sangue entre o Lula e a Odebrecht, não que o Lula seja sanguinário, apesar do pacto de sangue lá que o Palocci disse, não é isso, né? Não estamos falando que o Lula é sanguinário. O que eu me referi é que a vocação para ser ditador, para achar que está acima do bem e do mal. Caudilho, né? Caudilho, aquele cara que chega e fala: eu vou fazer o que eu quiser, porque no fim o povo vai estar comigo e eu vou lá na frente do juiz. Aliás, teve uma hora lá que eu achei que o Moro fosse dar voz de prisão para ele, pô. Ele ficou ali de uma situação de falar alto, praticamente berrou, né? Porque ele já tem aquela voz dele rouca que ele às vezes tem que falar um pouco mais alto para poder sair a voz. E eu vi uma certa hora lá que a coisa quase encrespou, né, Ivan? Eu me senti, eu também acompanhei aquele debate. Uma falta de postura, né? Eu fiquei envergonhado com aquilo, Alexandre, porque eu sou uma pessoa que tem o sentimento do povo brasileiro. Trago isso com muita tranquilidade. Isso é muito forte dentro de mim. Aí, de repente, eu vejo sentar um ex-presidente da República com um homem do povo. Pelo menos a gente acreditou nisso, não é? Não dá para negar, é um fato, né? O Lula sai do seio do povo. E aí, o que acontece é que passa-se 8 anos na presidência da República, com todo o aparato que isso proporciona a qualquer presidente, e aí tem uma postura completamente atabalhoada diante de um poder, de um outro poder, que o poder judiciário é um dos pilares da República, um dos poderes da República, um dos pilares da democracia. E aí um ex-presidente não sabe como se dirige a uma promotora, querendo chamá-la de querida, como se estivesse num botequim, ou que fosse, querida, você está falando, o ex-presidente está chamando de querida? O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Então aquilo foi um ato, foi assim, uma coisa que me deixou, de certa forma, envergonhado contra o brasileiro, né? Porque se espera que uma pessoa, isso não depõe contra ninguém, as origens sociais, isso não depõe contra ninguém, muito pelo contrário. Seria muito importante se nós tivéssemos, se o ex-presidente Lula saísse do seio do povo como saiu e conseguisse galgar, não a presidência da República somente, mas a sua evolução também como ser humano, a evolução. Então, o que acontece? Nós estamos vendo aí como um porco chafurdando na lama da corrupção. Isso é entristecedor. E dizendo que está certo. E aí, porque isso é uma coisa também natural daqueles que devem, né? Dando um péssimo exemplo para a sociedade. A minha mãe, ela disse uma coisa, e acho que a sua também deve ter dito, né? É uma coisa que vira um ditado popular. Quem não deve, não teme. Se você deve, claro que você fica arrumando subterfúgios, porque, para falar a verdade, quando você fala a verdade é uma fagulha, Alexandre. Sim. A verdade, ela entra, você não precisa... É verdade, então todo mundo, opa, é verdade, a pessoa percebe. Quando você vai contar uma mentira, aí você tem que ficar fechando. É verdade. Né? Aí você põe lá, você tampa ali, faltou aquilo, aí você vai criando uma coisa tão grande que você acaba se envolvendo. O ex-presidente Lula, em seu depoimento, ele chega lá e diz assim: olha, eu não fiquei bravo com o Palocci, todo mundo achou que eu viria aqui, eu ia
destratar o Palocci e ficar... Muito pelo contrário, eu estou com paciência e tal. Aquilo é uma grande mentira, uma grande farsa. Ele não está falando nada sobre o Palocci, porque ele sabe que o Palocci sabe muito mais do que ele falou lá naquela citação, não é? Que não foi delação, foi um depoimento. Depoimento. Ainda não é delação. Ainda não é delação. Então eu acho que o Lula, na verdade, não falta com a verdade, para não chamá-lo de mentiroso, quando diz que, olha, porque eu sou bonzinho. Você é muito educado. Eu sou muito bonzinho. Você é muito educado, Ivan Galvão. Muito obrigado. Mas eu sou bonzinho, então eu não sou um ser humano especial. Então eu tenho pena do Palocci. Ora, claro que não é isso, né? Claro que Ivan, não. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. O Ivan Galvão, todos os dias no Comentaristas da Educadora, na Educadora M1060, a partir do 12h10. E está com a gente também no Novo Dia, a partir das 7 da manhã, o nosso Jornal da Manhã, Novo Dia, todas as manhãs na Educadora M. Um grande abraço a você. Alexandre, Até a próxima. A você também, foi uma alegria estar aqui com você novamente, com toda a equipe, participando desse programa que tem uma grande audiência. As pessoas ficaram me conhecendo através do seu programa, a imagem, né? Que legal. E aí param na rua, me cumprimentam. É uma coisa interessante, gostosa, e o seu programa sem dúvida nenhuma, é um programa jornalístico dos melhores que tem na TV de Piracicaba. Você é um grande profissional e é uma alegria sempre estar aqui com você, podendo participar do seu programa. Muito obrigado, um forte abraço a você e a todos os telespectadores. Obrigado, Ivan Galvão. E para fechar o programa com um pouco de humor, que a gente merece, que ninguém é de ferro, mandaram aqui uma mensagem para mim, diz que na próxima audiência do Lula com o juiz Sérgio Moro, o Joesley, em nome da JBS, vai mandar um frango a passarinho para eles lá, para deixar a conversa mais descontraída. Só não pode ser daquele lote lá de carne vencida, estragada, viu? Não pode, papelão, né? Papelão não pode. Grande noite para você, meu amigo, minha amiga. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu!